Talvez você pense que Davi, ele só cometeu o pecado do adultério. Mas se a gente analisar, a palavra vai dizer que na época em que os homens saíram para a batalha, Davi ele decide ficar. Ele mesmo se dá o descanso. E vale ressaltar que antes Davi era um homem no qual tudo que ele ia fazer, ele perguntava a Deus: Deus, eu vou para essa batalha, mesmo que ele tivesse o melhor exército. Ele queria saber de Deus se era da aprovação do Senhor que ele estivesse lá. Tudo quanto ele fazia. E na palavra do Senhor vai dizer: consagra os teus planos ao Senhor e eles darão certo. Então ele deixava nas mãos de Deus. Só que dessa vez não. Davi não perguntou: Deus, eu posso ficar? Ele mesmo decide. Todas as vezes que nós colocarmos o nosso querer acima do querer de Deus, nós vamos fracassar. E aqui, como eu disse, talvez você pense que o pecado dele foi só o adultério. Só que Davi, ele decide ficar. E a palavra diz que ao cair da noite, ele sai do seu quarto e vai para o terraço do palácio. O famoso tédio, né? O homem que está acostumado com a adrenalina das guerras, que está sempre ali disposto a avançar, a pensar sobre perseguições, agora está calmo, não tem ninguém. Então eu imagino que ele começou a ficar angustiado, aquela solidão, não tem o que fazer. Eu sou uma pessoa assim, eu sou agitada, sabe? Eu conheço. Se eu ficar o dia todo dentro de casa, eu fico agoniada. Eu tenho que sair, nem que vá pra rua comprar alguma coisa. E ali, ele vai passear e nós conhecemos que mente vazia é a oficina do inimigo. Eu imagino que a vista do terraço era bem ampla, então ele tinha visão de todas as coisas. Até que ele avista a mulher de Urias tomando banho. E aquilo chama a atenção de Davi como homem, é claro. Só que ao invés de Davi vigiar e simplesmente não alimentar o que ele estava vendo, pedir perdão rapidamente para Deus pelo pensamento que veio no imediatismo, que às vezes a gente pensa que não pecou porque a gente não verbalizou e nem fez. Só que aqui também conta. Deus, ele sabe o que a gente pensa. E ali, ao invés de ele vigiar e buscar santidade naquele momento, talvez de vulnerabilidade, porque é um momento no qual ele não está no seu normal, ele está acostumado com a adrenalina, então agora ele está calmo. Ao invés de ele falar: Deus, eu me senti tentado, me ajuda aqui, porque na palavra diz que na nossa fraqueza o poder dele nos aperfeiçoa. Aquilo que a gente não consegue vencer sozinho, nós podemos falar: Senhor, me ajuda, me dá força para não cair. Mas não, Davi não faz isso. Ele continua a olhar. E eu entendi 3 coisas que, se você pegar hoje, eu tenho certeza que você vai conseguir amenizar muita coisa. Primeiro, a gente pensa. E tudo que a gente alimenta pensando, a gente passa a sentir. Por isso que Provérbios vai dizer: acima de tudo, guarde o teu coração, porque dele procedem todas as fontes da sua vida. Oh, Deus! Só que Davi, ele não pensa nisso. Davi, ele continua a alimentar o que ele está vendo. Um exemplo bem prático para você entender o que eu estou falando. Se eu alimento um pensamento negativo sobre você, e eu não tento me retratar, eu não corto mal pela raiz, eu continuo a alimentar, daqui a pouco eu vou ter um sentimento negativo a seu respeito. Então eu pensei em sentir. E qual o perigo disso? O próximo passo, que é agir, qual atitude eu vou tomar? Provavelmente não vai ser boa. Ou eu vou ter ranço de você e não vou querer falar com você, eu vou me afastar, eu vou ser rude. Tudo isso porque eu alimentei o pensamento. Em algumas versões diz: cuide dos seus pensamentos. Davi, ele não vigiou. No momento que era para ele estar na batalha, ele estava em casa. Quantas vezes a gente percebe que o ambiente não está propício para descanso, mas a gente pensa que já sabe o suficiente e descansa. E ao invés de estar vigiando, cai. Isso fala comigo porque nos ensina que até o homem, segundo o coração de Deus, se não buscar a santidade, vai cair. Oh, Deus! Aleluia! Até o pregador mais famoso ou o cantor que você gosta, se ele não vigiar, irmão, ele vai cair. O que mantém uma pessoa de pé é a palavra. Aleluia! E ali ele não vigia nisso. Santificação, o tema. Santificação é sobre a separação do que é certo e errado, do que é profano e que é de Deus. E como tem sido a sua vida até aqui? Você tem buscado separação, fazer as coisas que realmente são dos céus? Ou você tem agido conforme o teu próprio querer, a sua própria vontade? Oh, Deus! Como
só adulterou, ele cobiçou a mulher de Urias. Dali ele tem um relacionamento com ela, então ele comete o adultério. Só que quando Urias está para voltar, Davi, ele manipula uma situação para encobrir o que ele fez, porque a mulher está grávida dele. Então ele pensa, eu vou planejar tudo para Urias se relacionar com ela, e aí o tempo vai bater, vão achar que realmente o filho é dele. Um homem segundo o coração de Deus. Sem a palavra de Deus não somos nada. E ali ele faz tudo isso, só que Urias ele era tão fiel ao seu exército, que ele não se deita, ele pensa, não é justo que eu esteja aqui enquanto as pessoas estão lá fora na batalha. E isso enfurece Davi, porque ele começa a pensar, pronto, vai ser exposto o que eu fiz, porque só eu fiquei. Naquele tempo não tinha, né, exames de DNA e também não tinha as vizinhas fofoqueiras que a gente tem. Porque com certeza a vizinha fofoqueira ia falar, olha, eu vi, eu sei, mas não tinha. Então, ele tenta encobrir, já contamos aqui 3. E o próximo é planejar a morte de Urias. Davi lhe manda uma carta colocando Urias à frente da batalha, para que ele possa não ter nenhum tipo de chance de voltar vivo. E de fato Urias morre. E como Davi se comporta a respeito disso? Davi, ele age como se nada tivesse acontecido. Só que tudo que nós fazemos tem consequência. Uma hora vai chegar. Aquele bebê que ela estava gerando morreu. Isso gerou uma dor em Davi. Deus, ele prefere às vezes te ver perdendo coisas, e você já ouviu isso. Mas é verdade, ele prefere às vezes te magoar, te dando algumas coisas do que perder você, irmão. A consequência ela fica, e não significa ausência do perdão, mas é pra gente olhar e ver que não vale a pena repetir o mesmo erro. Porque se tirar consequências, certamente iríamos fazer de novo. Davi então segue sua vida, ele assume ela como uma das suas mulheres e vai vivendo como se nada tivesse acontecido. Porque ninguém viu, ninguém falou, ele continua sendo rei, ele está no palácio como rei, ele tem o status de um homem que é usado por Deus, então por que manchar? Para que eu não ia postar? A gente só põe na vitrine que é bom, né? Você vai olhar no Instagram, você vai ver essa coisa boa, você não vai ver as lutas que eu faço. Davi não queria essa exposição. E ali ele continua a viver, encobrindo o pecado, levantando o tapete, colocando a sujeira. Até que o Senhor, ele fala comigo, até onde a aparência é mais importante do que a obediência. Sepulcro caiado, por fora é lindo, é belo, sabe? Mas por dentro está totalmente podre, o que está dentro é só resto, não serve. Quantas vezes a gente erra e pensa, eu vou para a igreja, porque se eu faltar, alguém vai dar conta, e aí meu pecado pode vir à tona. Eu vou cumprir a escala, porque se eu cumprir a escala, eu não vou dar brecha para ninguém falar que eu errei. Quantas vezes você vem arrumado, você adora a Deus, você faz tudo que um adorador faz, mas ei, Deus não te chamou para ter performance de crente. Ele quer adoração em espírito e verdade. Aleluia, Jesus! Glória a Deus! Eu entendi que ser cheio do Espírito Santo vai muito além. Não é sobre as manifestações públicas, mas é sobre obediência no oculto. Quando você é cheio do Espírito Santo, você obedecer aqui é muito fácil, porque aqui você vai ter elogios, as pessoas vão olhar para você e vão falar, nossa, como realmente você é uma pessoa de Deus. Mas no secreto é quando só Deus está vendo a sua obediência. É quando você olha e fala, eu não vou fazer isso, mesmo que não tenha ninguém vendo. Mas eu sei que o Senhor está vendo. A gente às vezes pensa que porque ninguém viu, deixou de ser pecado. A pergunta que eu queria fazer é, Davi, será que teu compromisso é com teu povo ou com teu Deus? Vale mais para você ter uma aparência boa para eles ou para Ele, que é o único que pode tirar a palavra dos céus ao inferno? Sabe, ele continua a viver. Mas lá em 1 Pedro 1,16 vai dizer, sede santos porque eu sou santo. E sede santos de toda maneira que você viver. Deus não está falando, sede santos só quando der. Sede santos só quando estiver aqui no altar, não. Deus também não está dizendo, sede santos na internet. É em tudo que você fizer, irmão. Seja numa conversa que você tem com uma pessoa, seja na intenção que você faz as coisas, que muitas das pessoas fazem coisas boas, mas a intenção é totalmente duvidosa. Faz para aparecer, faz para ganhar like, faz para poder talvez impressionar o homem, mas Deus, ele vê aqui
aplausos daqui e de lá reprovação. A santidade é algo individual. Se teu irmão quer pecar, que você ore por ele, mas que você busque a tua santidade. E aqui continuando, nós vemos que Davi ele reconhece que a santificação é obra de Deus, porque ninguém se limpa sozinho, a gente não conseguiria, não daríamos conta, mesmo que tentássemos. Só que tem a cooperação humana. E qual é a nossa parte? Obediência. É seguir a palavra, é ler a palavra, é se esforçar, porque o reino de Deus é tomado por esforço. Só que as pessoas querem facilidade, né? Ah, quando eu sentir de ler a Bíblia, eu vou ler. Ai, quem dera fosse assim. Davi, ele leva e Deus vai trazer um profeta chamado Natan para expor para ele que está errado. E Natan chega contando uma parábola. Até que Davi ele se assusta com a resposta, porque ele percebe que o errado da história é ele. Eu quero te dizer que Davi ele se importou muito com o status. E toda vez que você vier aqui ou fazer algo para Deus pensando no status, você perdeu a essência. Deus ele não está querendo, Davi, eu sei que você quer impressionar os homens, eu sei que para você talvez seja legal, mas Davi, eu não tenho interesse na tua postura de rei perante o público, eu tenho interesse na sua postura de filho no secreto comigo. Eu não estou interessado no que os homens estão, Davi, porque eu não vejo como o homem vê. Como está o teu coração hoje? Talvez a palavra não seja aquilo que você queria, porque é muito bom ouvir que vai dar certo. Mas às vezes Deus ele precisa nos trazer um pouquinho para trás para que a gente possa alcançar lá na frente. Sabe, de nada vale, irmão, entrar aqui, impressionar as pessoas, cumprir escala, tudo isso, se aqui já estiver corrompido. Natan, ele foi usado por Deus para falar com Davi, e eu consigo imaginar duas situações. A primeira é que realmente ele chega lá para dar um desperta, para falar, Davi, essa coisa que você colocou embaixo do tapete, mesmo que teu pastor não tenha visto, ou o seu líder não soube, eu vi, não deixou de ser pecado, porque estava em oculto não. Porque para o homem, Davi, é fácil você enganar, mas eu estou vendo como anda a sua vida, Davi. E isso é para vocês e para mim, isso corta aqui primeiro, tá? Mas Deus quer saber quem tem sido você quando os homens saem para a guerra? Quem tem sido você dentro da sua casa sozinho quando ninguém vê? Quais são os tipos de conversa que tem no teu celular? Sabe, tem coisas que ninguém vai ver, mas o Senhor viu. E ainda tem gente que tem a audácia de falar assim, não ajuda não, porque o único que pode é Deus. Cara, essa frase não está errada, realmente só Ele. Só que eu teria mais temor em dizer isso, porque se até o teu irmão que não tem autoridade de julgamento percebe algo errado, imagina Deus que vê no oculto aquilo que ninguém está vendo. É tempo para a gente começar a se autoavaliar e não se perder por coisas que agradam aqui, porque aqui é passageiro demais. Para de descansar enquanto está tendo batalha, Davi. Sabe, desperta o teu eu. Ele não estava lá numa guerra física, mas a espiritual ele estava perdendo feio. Se você não voltar os teus olhos para Deus, irmão, tudo te afasta dele. Começa com não tem nada demais. E depois, como é que eu volto, Deus? Segunda situação, eu vejo Deus usando Natan para demonstrar a Davi que um abismo busca outro abismo, como a gente vê na palavra. Davi que estava dizendo lá em Salmos 27, posso te pedir uma única coisa, não me retires daqui, deixa eu ficar aqui todos os dias da minha vida falando da presença de Deus. E agora é um Davi que já pecou pra caraca e não consegue notar que está errado. Eu imagino Natan falando, desperta-te, Davi, porque você está dormindo em meio a um caos. Acorda, até quando você vai viver de aparência? Até quando você está achando que só isso basta para ir para os céus? Santidade é o que leva para o céu. Santidade não tem nada a ver com pecado, irmão. Santidade não tem nada a ver com falar mal dos outros, com inventar mentiras. Eu participar de
aquele que ele ama. Então eu consigo entender que a correção de Deus na vida de Davi, através de Natan, é dizendo: ei Davi, eu te amo, eu não aceito te perder. Às vezes a correção não é algo que soa bem para os nossos ouvidos, porque ninguém gosta de ser corrigido. Na verdade, eu odeio. Se eu faço alguma coisa porque eu estou tentando acertar, e ainda vem alguém e fala: olha, querida, está errado. A correção, ela balança o nosso ego. Só que Davi, ele já havia caído lá no início, quando ele deixou a vaidade dele em primeiro lugar, para não querer expor os erros, sabe? Lá em Provérbios diz que o orgulho precede a queda. E toda vez que nós estamos com o orgulho aqui em cima, e a correção de Deus vem e bate no orgulho, e nós empurramos a cara, isso demonstra que estamos fazendo como Davi, fechando os olhos para aquilo que é de Deus, quebrando princípios. Ele entende que ele não pecou só contra Urias, mas ele pecou principalmente contra Deus. Tudo que você faz aqui, seja mal para uma pessoa, talvez você pense: ah, magoei fulano, irmão, você pecou contra Deus primeiro. Pecado não é sobre o que você faz para o homem, mas é o que você faz contra Deus. A lei não é do homem, é de Deus. Os princípios são dele. Então eu entendo que se Deus está hoje te incomodando em alguma área, Ele está falando: acorda, eu estou te corrigindo porque eu não quero te perder. Eu prefiro te ferir com palavras do que te perder para sempre, porque a ferida é momentânea. Se eu vejo uma amiga falando besteira, primeiro eu vou rir, mentira. Primeiro eu vou lá, vou ajudar, vou falar: amiga, olha, não fala mais isso não, na frente das pessoas, porque isso pode gerar zombaria para você. E eu vou fazer isso por zelo, por entender que lá na frente ela poderia sofrer. Mas se eu sou uma pessoa que eu não ligo, eu iria falar: olha, a vida vai ensinar, alguém vai falar, deixa eu quebrar a cara, porque eu não ligo. Quando Deus ele nos corrige, devemos olhar com esse olhar aqui de entender que Ele nos ama tanto, que Ele quer nos colocar na rota certa novamente. Oh, Deus! É tempo de recalcular a rota, sabe por quê, Davi? Você está indo por um caminho que eu não tenho para você. Eu te coloquei como rei, eu te uso como homem segundo o meu coração. Esse caminho do pecado, o salário do pecado é a morte, Davi. E já começamos com a morte espiritual, porque não consegue mais reconhecer o próprio erro. Um Davi que é tão cheio de Deus, é tão conhecido como o nome de Deus, Deus não poderia falar diretamente com ele? Você sabe reconhecer a voz de Deus quando Deus fala com você? Sabe quando você vai fazer alguma coisa, mas parece que Deus te incomoda e você desiste de fazer? Por que Deus não fala então diretamente com Davi? Deus usa o profeta para ele deixar claro: Davi, não é de qualquer forma que eu quero você. É para deixar claro e falar: Davi, já há muito tempo você não escuta mais a minha voz. Eu precisei trazer o de fora, Davi, o que eu podia gerar aqui dentro. Às vezes é necessário Deus usar outras pessoas para falar conosco. Só que o que me deixa com o pé atrás é quando as pessoas só querem que Deus use as outras para falar. Eu acredito em profecia, tá? Só que tem um grande problema quando você só quer que os outros falem com você, sendo que você tem acesso direto ao Pai. O que é que está então como barreira na tua vida que você não escuta Ele? Porque alguma coisa está de errado. Davi não precisava de um profeta, ele poderia ter acesso. Só que ele para de ouvir por conta do pecado. Sem santidade não temos a presença do Espírito Santo. Eita, Deus! Quando ele fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e pede por um espírito inabalável, porque ele entendeu que o lado espiritual dele foi totalmente abalado. Criar dá essa ideia de que o que tem já é inválido, eu preciso de algo novo. Às vezes a gente pensa que corromper o coração é somente quando estamos declarados longe de Deus. Mas nós também podemos corromper o nosso coração dentro da igreja. Quando deixamos a ira, a inveja, a mágoa, a falta de perdão, o ódio tomar conta daqui. Nós literalmente afastamos os frutos do Espírito Santo. E ele não habita em qualquer lugar. É necessária a santificação. É necessário buscar. É necessário se consagrar. Rever os conceitos e ver se realmente está valendo a pena. Se está certo o que nós estamos fazendo.
Davi, ele fala: dai-me novamente a alegria da tua salvação. Porque quando nós erramos, é normal vir aquele desânimo. E às vezes ler a Bíblia é difícil, porque o peso, a consciência começa a pesar. Orar é bem difícil também. E às vezes a gente vem carregando como um fardo bem pesado para a igreja. Ele diz e declara que perdeu a alegria dessa salvação. Ele pede para que Deus coloque nele novamente. Quanto mais afundados no pecado, mais distantes de Deus estamos. Só que Deus não nos chamou para isso. Da mesma forma que Deus, ele queria que Davi se arrependesse, porque entendemos que a partir do momento que confessamos, adquirimos o perdão. Só que para ele mudar, para ele melhorar, para ele querer evoluir, ele precisava reconhecer, não só saber o que fez. Você vai entender. Se eu sou ignorante com uma pessoa, eu sei que eu fui ignorante com ela. Mas até o momento de eu não reconhecer que eu preciso parar de ser assim, eu vou continuar sendo, não vou ver problema nenhum. Mesmo sabendo que eu fui ignorante. Se eu não ver erro nisso, eu vou continuar sendo dessa forma. A gente só muda quando a gente reconhece erros. Porque se a gente não reconhecer erros, a gente continua a fazer. Você só troca de carro quando o teu carro começa a dar problema. Eu posso falar porque eu tenho Peugeot. Tá? Deus viu você rindo. Quero dizer, a gente só muda e só sai de um lugar quando começa a estar desconfortável. Você não sai de uma cadeira que está confortável para você, mas a partir do momento que essa cadeira começa a te gerar dor na coluna, isso sabe, entende? Você quer sair dali o mais rápido possível. Só que às vezes a gente se acomoda com os nossos erros e não percebe que está incomodando. Sem a presença do Espírito Santo, a gente não reconhece. A palavra diz que é Ele que nos mostra o que é certo e errado. É claro que você sabe o que é certo e o que é errado, mas eu quero te dizer que tem vezes que a gente se afunda tanto no pecado e cai numa cegueira espiritual tão grande que até o que é muito claro para outras pessoas, para você não está tão claro assim. Eita Deus! Teu irmão já identificou o erro, mas você não. E não adianta falar, porque precisa reconhecer. Deus, ele tinha um perdão para a vida de Davi, porque não importa o que façamos aqui, nada nos separa do amor dele. A palavra diz que nem presente, nem passado, nem que há de vir, nem potestades, nada é capaz de nos afastar do amor de Deus. Só que é necessária a confissão. Não dá para empurrar debaixo do tapete sempre sujeira. Uma hora vai ficar em evidência. A conta chega no momento. Deus, ele quer que nós tragamos à luz aquilo que está na escuridão, para que ele possa movimentar, para que ele possa tratar em nós. Lembra que no início eu falei sobre o poder dele nos aperfeiçoar na nossa fraqueza? Ele quer exatamente isso, que nós chegamos até ele e falamos: Senhor, eu preciso da sua ajuda aqui. Eu quero ser como um homem segundo o teu coração novamente. Oh Deus! Eu não quero ser segundo o que pensam de mim, segundo o que a internet vai aplaudir, não. Eu quero agradar lá primeiro. Glória a Deus! Irmão, é somente Ele que vai dizer céus ou inferno. Não vai ser o tanto de curtida, de seguidor que nós temos aqui, mas é o quanto nós estamos agradando lá. Eu acho interessante, porque Davi, ele começa o texto pedindo pela misericórdia e a vergonha do seu pecado. Antes ele nem queria expor nada, só que em algumas bíblias, não sei se todas, vai dizer que ele está declarando isso ao chefe músico, ao regente do coral. Ele está expondo o seu pecado. Davi, ele começou com medo da exposição. Só que ele termina falando: só não retires de mim o teu Santo Espírito. Ele já não liga mais se ele vai perder o trono, se ele vai perder os aplausos. Ele não quer mais saber quem vai deixar de seguir. Ele está preocupado em agradar lá. Mudou. Glória a Deus! A rota mudou. A correção veio. Porque ele nos ama tanto e quando ele corrige, ele está dizendo: eu ainda vejo esperança. Oh Eu ainda vejo Deus! que há solução. Glória! Enquanto eu te incomodar, não olhe como algo ruim, mas veja como amor. Veja o quanto eu quero te colocar na posição certa. Veja o
dias um coração puro. Cria em mim uma mente nova. Mas não deixa eu me acomodar, não. Se tiver alguma coisa de errado, me mostra, Jesus. Porque somente o Espírito Santo pode tirar as escamas dos nossos olhos para que nós possamos enxergar com clareza. Eu tenho certeza que se ele tivesse buscado naquele momento e falasse, Deus, me ajuda a não cair, talvez a história fosse outra. Às vezes são erros pequenos nossos que a gente não tem nem capacidade de pedir perdão para Deus. A gente pensa que, ninguém viu? Não faz mal. E é por isso que a gente vai perdendo de pouquinho em pouquinho a sensibilidade com o Espírito Santo. Mas Deus, ele te trouxe aqui hoje para falar, ei, acorda. Eu não quero performance. Eu quero adoração de verdade. Eu não quero te amar, Davi, porque eu te chamei para algo muito maior. Aleluia! Eu quero que você entregue tudo que você tem aí. E que, se necessário, Davi, peça novamente por um coração puro. Porque a palavra vai dizer lá em Mateus que somente os de coração puro verão a Deus. Não é de qualquer jeito, não, irmão. Não é subindo aqui e falando muito bonito que eu vou agradar a Deus assim, não. É como tá a minha vida no secreto quando ninguém daqui tá vendo. Não é sobre louvar e ter uma voz linda e você falar, nossa, eu senti a presença. Não é performance gospel, é adoração de verdade. E tudo isso tem a ver com santidade. Tudo precisa de santidade. Sede santos, porque Ele é santo. Não abra mão da tua santidade. Deixa quem quiser se sujar, mas você faça a tua parte aqui na terra. Não se contamina, não. Porque vale a pena guardar o coração de Deus. Vale a pena prestar atenção nas palavras do Senhor. E quando Ele corrigir, dar ouvidos e entender. É necessário recalcular. Fique de pé. Chamar aqui na frente você que talvez, como Davi, tem deixado algumas coisas embaixo do tapete, pensando, Deus, ninguém tá vendo. Senhor, não vou trazer isso à luz, não. Mas Deus, ele te trouxe aqui para falar, filho, eu vi. Só que essa exposição não é para te humilhar, te abater, acabar com o teu ministério. Essa exposição é você me mostrando, filho, que você entendeu que a minha correção é por amor. É você confessando para mim que você quer algo mais. Que na tua fraqueza você quer que Deus te fortaleça para que você não caia mais. Vem na frente, não tenha vergonha, não. Não faça como Davi. Eu não vou não, porque o que vão pensar de mim? Ele caiu exatamente por conta da vaidade. Que hoje você possa quebrar a tua vaidade e vir aqui. Se você precisa de santidade, de santificação, vem até aqui. Fala, Deus, eu quero render tudo no teu altar. Eu quero deixar as minhas fraquezas aqui. Eu quero que o Senhor me ajude, Pai, a ser melhor. Eu quero te buscar de todo o coração, Pai, cada vez mais. Isso não é vergonha. Isso é posicionamento. Davi, é noite de acordar. Vem no altar. Deixa tudo. Deixa Deus cuidar. Deixa Deus tratar. Ele tem um perdão para você. Se talvez alguma coisa que você fez e até hoje você não parou para pedir um perdão a Deus. Ele está falando, é noite de se redimir. É noite de recalcular. Vem sem medo. Abre teu coração. Sacrifício vivo quero.